Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E ao Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alessandro Salles. Vamos iniciar mais um webinário aqui da Trends CE. E hoje vamos abordar um tema da ordem do dia: impactos na economia do Estado. Como a saúde e a democracia podem andar juntas, né? Comigo hoje aqui a Procuradora Regional Eleitoral aqui do Estado do Ceará, a doutora Lívia Souza, com atuação no Tribunal Regional Eleitoral, coordenando toda a ação do Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará. E também Antônio Silva Lima Neto, o Tanta, nosso querido Tanta, médico, epidemiologista, pós-doutor pela Universidade de Harvard e professor da Universidade de Fortaleza. Sejam bem-vindos. Em nome da Trend Ceará, eu dou as boas-vindas para os dois e já vou fazer uma pergunta para o Tanta para a gente iniciar a discussão. Tanta, em termos gerais, para que a gente possa se situar em termos gerais, qual é o panorama da pandemia hoje, tanto no estado do Ceará como no município de Fortaleza? Qual é o nosso cenário em termos gerais, para que a gente possa, então, começar a discutir o impacto das campanhas eleitorais nesse cenário? Olá, prazer muito grande mais uma vez estar com você, Alessandra, com a procuradora Lívia. Eu acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre esse tema que é tão relevante, né, e tão complexo, né, tão novo, né? Você trazer para o campo de uma campanha eleitoral que ocorre no meio de uma pandemia de tal magnitude e tão cheia de incertezas, né? Eu vou falar um pouco, muito rapidamente, sobre como é que a gente está hoje aqui em Fortaleza, no Ceará, que também não dá para a gente, Alessandro, dissociar muito do conhecimento que tem sido produzido no mundo inteiro, né? Hoje a gente tem uma situação em Fortaleza que se caracteriza muito por se eu puder contar a história, Fortaleza começou em março com um crescimento muito circunscrito aqui às áreas, a epidemia cresceu e vicejou o vírus muito nas áreas de maior IDH da cidade de Fortaleza, né, os bairros mais centrais, Meireles, Aldeota, Mucuripe, que é tradição nas epidemias que são importadas, né, normalmente elas vêm de fora e atingem primeiro esses grupos, né, mas que estão normalmente no exterior, que estão em outros estados, e que logo, depois de pouco mais de 20 dias, se dispersou. Quando ela se dispersou, ela acelerou de forma muito vigorosa e ela atingiu em cheio, né, as nossas áreas mais periféricas e de maior adensamento populacional e mais vulneráveis. Então, nós tivemos aquele pico enorme, que foi o pico de abril, transição maio e junho, e a partir de então você entrou numa descendência que também foi muito abrupta e vertiginosa, até a gente chegar no que a gente chama de uma cauda de uma primeira onda. Nessa cauda, mais ou menos, se estabeleceu mais ou menos na meados de julho. Desde então, ela vinha flutuando, né, de uma maneira muito esperada nas epidemias, quando se finaliza, né, quando se chega ao final de um ciclo epidêmico, que é que você tem o que a gente chama de transmissão residual, que vinha mais ou menos controlada, e isso acompanhado, estou falando aqui, tanto de casos e logo depois também de óbitos, que reduziram muito, de maneira muito importante, até mais ou menos ali na segunda quinzena de setembro, que foi quando a gente começou a observar um novo evento, que era um evento que foi um novo aumento da positividade das amostras que eram processadas pelos laboratórios públicos, ou seja,
públicos e privados da cidade de Fortaleza, o que sinalizava que estava havendo um aumento de casos, né? Esses casos, eles não eram disseminados na cidade, mais uma vez, eles estavam muito localizados e foram identificados algo que a gente chama de microsurtos, são cadeias de transmissão, mais uma vez localizadas agora também nessas áreas mais ricas da cidade, mas com algumas diferenças, né? Houve um deslocamento de faixa etária, né? Ela pegava mais jovens, ela tinha uma característica parecida com aquela coisa de furar bolhas, né? Que se chama, que é o fato de as pessoas que estavam muito protegidas passaram a se expor, normalmente eventos fechados, alguns indicativos de que isso aconteceu, em eventos como, por exemplo, casamentos, festas privadas, às vezes de larga escala, e ali você construiu cadeias e que resultou, de fato, um aumento de transmissão nessas áreas. Por enquanto, ainda muito concentrado hoje, nesse momento que eu estou falando com vocês, a gente acabou de fazer a última análise e continua muito concentrado nessas áreas e que já há alguma repercussão no campo da assistência, ou seja, um aumento de internação, que não é como na primeira fase da epidemia, mas que já se configura. Mas, no entanto, não há ainda repercussão no campo da mortalidade, que continua muito baixa, né? Nós temos uma média móvel agora em Fortaleza, hoje no dia 29, de um óbito por dia, uma média móvel, inclusive, menor do que de muitas áreas do próprio estado, de outras áreas, de outras regiões do mundo inteiro. Agora, se você me perguntar o futuro, né? O que é que a gente, qual é a nossa perspectiva futura, ainda depois do que aconteceu agora na Europa e em algumas regiões dos Estados Unidos, a gente tem muitas incertezas, né? Esse novo pico que houve foi um pico muito veloz, né? Que tem algumas razões, como, por exemplo, maior testagem, claro. Tem deslocamento de faixa etária também, tem mais jovens se contaminando. Ainda não há uma repercussão tão forte, provavelmente haverá, mas não tão forte ainda sobre a mortalidade, mas é com uma agressividade e uma transmissão muito célere, muito rápida, que pode estar associado com coisas preocupantes. A primeira é que pode estar havendo queda de imunidade. As pessoas que pegaram podem estar se tornando aptas novamente a contrair o vírus, porque a titulação de anticorpo cai. E a outra, que eu gostaria de não acreditar, é que a gente estivesse diante de novas variantes, que são cepas para as quais a população não estaria completamente protegida, mesmo aquela população que contraiu o vírus e desenvolveu supostamente uma proteção que pode ser tanto celular, né, por linfócitos, ou não é o caso aqui da gente se estender sobre isso, como aquela tradicional, que é o humoral com produção de anticorpo. Então, a gente está ainda nesse cenário de incerteza. Essa é a situação de Fortaleza. Em relação ao Ceará, aí nós temos várias nuances, né? Você tem áreas como, por exemplo, Carateús, Iguatu, áreas Icó, que são Juazeiro do Norte, em alguma medida, que tem acelerado novamente o número de casos e que pode aí sim, a gente vai debater aqui qual é a relação que isso pode ter a ver com aglomerações eleitorais. Perfeito, Tanta, muito obrigado. Realmente uma visão bem ampla, bem geral. Você falou que nós estamos preocupados com o futuro, estamos mesmo, mas agora nós vamos tratar do presente. O nosso presente diz respeito ao momento eleitoral, né? O momento eleitoral esse ano muito concentrado, menor um pouco, né, doutora Lívia? Um momento eleitoral menor, portanto, muito concentrado em termos de campanha eleitoral nas ruas, e o que nós estamos vendo, lamentavelmente, são cenas, muitas cenas de aglomeração de pessoas, muitas cenas de concentração de pessoas nesses eventos. É uma eleição municipal, nós sabemos que é uma eleição muito disputada em todas as cidades do Brasil, e, portanto, nós vemos aí quadros de acirramento e de acumulação. Então, vamos, a partir desse panorama geral que o Tanta traçou aqui, tanto de Fortaleza como no Estado, que nós queríamos saber agora, doutora Lívia, como é que está como essa questão eleitoral está contida neste cenário epidemiológico aí que o Tanta tratou, né? Como estamos em termos de campanha eleitoral, como podemos melhorar o controle, se podemos e como devemos fazê-lo, e como o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral está se preparando e está desenvolvendo atos para isso. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Olá, doutor Alessandro, boa tarde, Tanta, boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa desse evento, né? Interessantíssimo tema. Imagina como é que a gente vai andar democracia e saúde juntos. Quando a gente imaginou que ia discutir isso, né?
Porque democracia está dentro de saúde, saúde faz parte da democracia, de alguma forma a democracia faz a saúde, né, quando a gente implementa medidas dentro do Sistema Único de Saúde, mas agora a gente parece que está vivendo um momento um tanto conflituoso, né, parece que há em algum momento a democracia está chocando com a saúde, ou as normas de saúde estão, de alguma forma, limitando o exercício da democracia. Então, muito pertinente esse evento, muito importante esse evento, e é sempre muito bom ouvir aqui uma pessoa, né, doutor Alessandra, experiente, que está à frente da nossa saúde pública aqui, que conhece bem a nossa realidade, especialmente nesse viés da grave crise de saúde pública que a gente está vivenciando atualmente, não só aqui, né, Tanta, mas no mundo inteiro. E só que aqui a gente tem uma peculiaridade, aqui eu já não digo só Ceará, eu digo Brasil, porque nós estamos em meio a um processo eleitoral. E no âmbito do Ministério Público, essa situação ainda fica muito mais desafiadora, porque o Ministério Público, ao mesmo tempo que é o defensor da democracia, essa é uma missão constitucional que lhe foi outorgada, né, e que a gente não pode abrir mão de forma alguma, mas também ele é defensor do direito à saúde, e o direito da saúde não pode ser visto só como um direito de ir a um hospital, em ter um hospital e fazer aquela recuperação da sua própria saúde. Ele envolve também esse viés de prevenção, inclusive em termos de saúde pública, que é o que a gente está acompanhando e presenciando hoje. E é interessante que o nosso constituinte, eu não sei se pensando nisso, ou acabou que aconteceu, ele já trouxe, quando nas discussões no Congresso Nacional, que se cogitou em realizar ou não um processo eleitoral, isso aconteceu mais ou menos entre junho ou julho, a PEC é de 2 de julho de 2020, então era um período que a gente estava vivenciando ainda muita restrição, né? Nós aqui no Ceará estamos em processo de reabertura gradual da economia, ainda temos muitos estabelecimentos que estão com restrição de funcionamento, então a gente ainda está vivenciando e tentando se recuperar desse impacto desta grave crise de saúde pública, dessa pandemia no estado do Ceará. E quando ele decidiu, o nosso legislador, que ia realmente haver eleição, ele pensou realmente na importância que é da não perpetuidade dos mandatos eletivos, da possibilidade de outras pessoas apresentarem novas propostas, na possibilidade de novas escolhas. E aí ele trouxe a forma mágica, que eu fico brincando, de conciliar a saúde com a nossa democracia. Qual foi? Ele expressamente preveu que os atos de propaganda eleitoral somente podem ser limitados por legislação federal e estadual, né? Não que não possa ser limitado por ato normativo da Justiça Eleitoral ou mesmo por ato municipal. Pode, mas nesse caso vai ter que ter um parecer técnico de uma autoridade sanitária, seja de nível estadual, seja de nível federal. Isso porque o objetivo foi proteger a probidade do processo eleitoral no próprio município. Como o gestor municipal estaria concorrendo ou apoiando alguém, de alguma forma pode ter interesse direto naquele processo eleitoral, então o próprio legislador constituinte disse, olha, o município pode sim fazer norma que restrinja propaganda eleitoral, mas terá que fazê-lo com base em um parecer técnico estadual e municipal. E aí essa disposição acabou criando uma série de entendimentos um pouco equivocados, no meu ponto de vista, porque alguns advogados se achavam que estavam imunes às regras de direito sanitário, né? E, de fato, não estão. Alguns diziam assim, olha, o problema do direito sanitário eu vou resolver lá com o promotor da saúde, não tem nada a ver com o processo eleitoral. Eu lembro que quando a PRE expediu uma recomendação aos diretórios estaduais, no sentido que, desde as convenções, respeitassem as normas sanitárias, né, que seriam, em tese, um evento bem menor do que o ato de campanha propriamente dito, a campanha
política já formalizada, muitos questionaram. Não, mas o ato de campanha, as convenções, não tem que respeitar as normas de direito sanitário. E aí, isso a partir de uma interpretação equivocada, né, do que está disposto na PEC 107, que regulou, mas expressamente ficou bem claro que a legislação estadual e a legislação federal tem que ser cumprida. E eles questionavam, e ainda questionam, né, isso acabou resultando em inúmeras demandas judiciais, como que seria de atuação da Justiça Eleitoral? Por que isso não ficaria tão somente no âmbito da saúde ou no âmbito da justiça estadual, criminal, né? A gente tem a previsão de um crime aí, o artigo 268, e aí é importante a gente lembrar que nós temos dispositivo legal para essa situação extremamente delicada e nova, e ele data de 65, né? É o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, desde 1975, ele já traz um dispositivo que diz: não será tolerada propaganda eleitoral que desrespeite a higiene, né? Lá a palavra usada foi a higiene, só que a gente nunca imaginou que em pleno ano 2020 nossa higiene realmente, nós teríamos mesmo que utilizar esse dispositivo do Código Eleitoral e a adotar as normas de higiene que são previstas nos protocolos, né, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria de Estado de Saúde, através dos decretos do Governo do Estado, e é necessário que haja uma compreensão maior da ilicitude eleitoral, porque aí a gente vê que a democracia e a saúde não estão caminhando de forma separadas, elas realmente estão caminhando de forma juntas, unidas, em parceria, porque o próprio direito eleitoral já disciplina e protege a saúde desde 1965. Mas pelo que eu entendi, doutora Lívia, me permita aqui, pelo que eu entendi, assim, só para situar nas pessoas que estão acompanhando, assim, pelo que eu entendi, a propaganda eleitoral pode ser feita contanto que respeite as normas sanitárias que estão no decreto estadual. Exatamente. Como também podem estar... Isso, como também podem estar em ato do governo federal, né? Do governo federal também. Tanto as normas federais como as normas estaduais devem ser respeitadas e não há dúvida disso, o texto da PEC é claro, não deixa margem para dúvida. A única restrição, limitação que faz a nossa emenda à Constituição é para a legislação municipal. Realmente, a municipal ela vai precisar estar amparada com um parecer técnico, que não pode ser parecer técnico do município, tem que ser necessariamente da autoridade estadual ou federal. E o objetivo é justamente proteger o processo eleitoral naquele município. Ok. Aqui no estado do Ceará, doutora Lívia, aqui no estado do Ceará, eu e o Tanta participamos lá do comitê estadual que faz as regras do decreto, e a regra atual é a seguinte: os eventos podem ser realizados desde que, no máximo, para 100 pessoas, e que elas guardem entre si os distanciamentos estabelecidos nos protocolos, não é isso, Tanta? E que usem máscaras e que evitem aglomerações. O que nós temos visto, no entanto, é que os eventos estão sendo realizados no meio da rua, né, por milhares de pessoas, muitas sem máscaras e com muita aglomeração. Minha pergunta, primeiro, doutora Lívia, eu vou passar para o Tanta, depois eu vou voltar para a jurisdição eleitoral. A minha pergunta é, sob o ponto de vista epidemiológico, Tanta, sob o ponto de vista do controle epidemiológico, nós poderíamos avançar em alguma coisa? Esse protocolo, ele poderia estabelecer mais controle para que a Justiça Eleitoral pudesse ser mais atuante? Porque, pelo que eu entendi, a Justiça Eleitoral só pode atuar nos limites das regras sanitárias, né? Não pode ir além disso. Assim, o que nós precisaríamos, Tanta, para ter uma regra sanitária, não que ela seja cumprida por si só, não estou dizendo isso, mas que ela pudesse ser exigida, uma regra sanitária mais adequada? Eu vi agora, só para terminar, eu vi agora que a Alemanha está fazendo eventos, né? Eventos em parques. O próprio governo alemão está fazendo eventos, chamando as pessoas para entender como o vírus se espalha numa situação como essa, né? Então,
É possível ter um controle mais efetivo? Alguma regra sanitária pode ser melhorada, você acha? Bom, acho que é uma questão muito relevante. O que acontece, eu acho que a procuradora Lívia deve estar diante disso também, porque, veja bem, o decreto, ele não autoriza aglomerações de mais de 100 pessoas, mesmo ao ar livre, né? Então, o que a gente tem visto, na verdade, me parece, não sei se ela depois vai comentar, que é algo que não está autorizado pelo decreto, né? Então, quando há um comício, como esses que a gente tem visto em algumas áreas, em alguns lugares do estado, Passeatas, né? Passeatas, mas às vezes me parece que algumas no início tinham até caráter, inclusive, de estático, o que é muito pior, né? O caráter estático ainda é muito pior, porque você está parado ouvindo alguém sem máscara numa multidão de milhares de pessoas, né? Então, eu não sei se nós poderíamos ser um pouco mais, Alessandra, mais específicos, mas me parece que a questão passa muito por fiscalização mesmo e pelo que o MP tem tentado. Eu acho que eu li algo essa semana em que, não só de termos, né, de ajustamento de conduta, mas de construir essa pactuação de respeito ao decreto, mesmo que mediante medidas mais severas contra essas candidaturas que promovem eventos como esse. Foi uma tese nova, a doutora Lívia vai já falar sobre isso, né? Pois é, eu achei que foi interessante, eu acho que é o que nós podemos fazer nesse momento. Do ponto de vista das carreatas, Alessandra, me parece que a ideia de movimento, né, do carro estar se movimentando, ele, em tese, protege, né, em alguma medida, porque não é estático, mas, de alguma medida, também tem aquele momento inicial, né, final, em que as pessoas se aglomeram ali, ou no início da carreata, ou no final, que também pode ter algum problema, mas me preocupa mesmo essas cenas de aglomeração, principalmente em algumas áreas do interior do estado, que agora estão em momento de ascendência nova de casos, né? Então, se existe circulação viral, acho que o tema é esse, né? Do ponto de vista da gente, né, da saúde pública e aqui, mais especificamente da epidemiologia. Se existe circulação viral, aglomerar sem máscara não tem como não expandir. Se existe o vírus, não tem como, né? Se você aglomerar sem máscara, e se for fechado, muito pior, né? Se for aberto, minimiza em alguma medida, que a gente nem sabe se, né? Em alguma medida, mas não completamente. Mas, então, eu acho que o caminho é que o decreto mantém o que tem feito e que a gente possa, em alguma medida, coibir através, mesmo não necessariamente medidas restritivas ou punitivas, mas de ajustamento de conduta, de pactuação diante do que tem acontecido. Doutora Lívia, está muito difícil, né, fazer esse controle. Os promotores devem estar com muito trabalho no interior, correndo atrás das carreatas, das passeatas, dos comícios, né? E agora o Ministério Público elaborou uma tese de que o descumprimento reiterado, acho que é isso, descumprimento reiterado das normas sanitárias em atos de campanha pode levar a uma modalidade de abuso, que poderia levar no futuro, inclusive, até uma cassação, né, da chapa eleita. É isso mesmo? É essa tese que está sendo deduzida agora? Doutor Alessandro, realmente, essa situação da fiscalização dos atos de campanha é muito desafiador para o Ministério Público, e eu vou explicar por quê. Primeiro, vou falar dos pontos positivos dos avanços que a gente já teve, né? Se a gente comparar a campanha de 2022 para 2016, a gente vai ver o quanto os candidatos e os partidos políticos e as coligações têm, de fato, adequado seus atos de campanha às normas sanitárias. Porque a gente está em pleno período eleitoral, um pouco mais de 15 dias para o resultado, o acirramento da disputa, e realmente são poucos os casos que a gente vê, né? A gente tem eleição em todos os municípios. E os ilícitos não estão sendo praticados em todos os municípios. É interessante que não é a regra, não é isso, doutora Lívia? Exatamente. Porque quando a gente vê aquelas fotos, aquilo fica viralizando, mas são em municípios localizados, né?
Exatamente. A grande maioria dos candidatos se adequou, inclusive alguns procuraram voluntariamente, né, o Ministério Público para que chamasse a coligação adversário, o candidato adversário, e fizessem acertamentos, né, com relação aos limites de cada ato de campanha. Outros não se adequaram espontaneamente, contudo, a partir de ações desenvolvidas pelo Ministério Público, foram obrigados pelos juízes, né, das suas zonas eleitorais a se adequar e a respeitar as normas do decreto, sob pena de multas pesadas, né? A gente tem multas que são fixadas de 10 a 250 mil, 300 mil, são multas bem altas, previstas pelos magistrados. E ainda a gente fica com aquela parcela de candidatos, partidos ou coligações que insistem, né, em não se adequar, que não aceitam as normas sanitárias e que querem mostrar naquela determinada localidade, naquele determinado município, que tem um grande número de apoiadores, e essa forma que eles conseguem fazer isso é com passeatas, com carreatas, com comícios. E realmente é nesse ponto que a gente tem centrado esforços, porque a gente sabe, Tanta, do prejuízo que é um ato ilícito desse, né? A gente sabe que tem alguns distritos que as pessoas sequer tiveram contato ainda com o vírus. A gente sabe também, porque além de atuar na área eleitoral, o Ministério Público, né, doutor Alessander, é um só, a gente tem esse contato e compartilha informação, então a gente sabe da dificuldade do atendimento da saúde pública, né, a gente não tem condições de fazer aquele atendimento para todo mundo, a gente viu aí a dificuldade de todos os técnicos e operadores na área da saúde com o hospital de Campana, montando equipes, chamando comprando, né, equipamentos, montando leite de UTI, para tentar salvar o maior número de vidas possível e dar o atendimento adequado. Então, a gente fica muito preocupado. Um ilícito que seja, chama a nossa atenção e desperta a necessidade de uma atuação mais decisiva, mais rigorosa, sem dúvida alguma. E quando a gente conversou no âmbito do Ministério Público, porque diversas reuniões são tratadas, nos foi chamada a atenção para uma situação específica, né? Nós temos situações em que candidatos, coligações, partidos políticos, em determinado município estão cumprindo todas as regras, estão migrando suas campanhas eleitorais, fazendo pelo meio virtual, ou fazendo naquele tradicional visita, com todos os protocolos, e, por outro lado, tem o seu adversário que não faz, e que aí parece para aquela cidade que tem o maior número de apoiadores. E é nesse sentido que a gente busca, desde logo, alertar aqueles que são reincidentes em atos dessa natureza, que eles podem vir a responder por uma ação eleitoral que busque comprovar que o mandato dele foi obtido mediante o reiterado descumprimento da norma eleitoral. Não é só da norma sanitária, é da norma eleitoral, porque a norma eleitoral determina que não é tolerada propaganda que desrespeite a higiene. Então, assim, a gente está trabalhando dentro do nosso ambiente eleitoral com a necessidade de ter um olhar específico para a situação da pandemia que a gente vivencia hoje. E nossa atuação deve ser e é pautada na prevenção, né? Essa situação que eu mostrei, dessa possibilidade real, que muitos não se depararam, não estudaram, não pensaram ainda sobre o caso, essa situação específica já é no caso da gente tentar punir, né, e restaurar o equilíbrio eleitoral no município. Contudo, a gente tem que atuar, e é o nosso objetivo, no viés da prevenção, né? E o que tem dificultado a nossa prevenção, o trabalho de prevenir? É que as decisões dos juízes têm sido: senhor candidato, se adeque às normas do decreto. E o candidato, ok, senhor juiz, eu vou me adequar às normas do decreto, como o Ministério Público demonstrou e como o senhor está determinando. E aí ele começa a montar no céu aberto, na pracinha, um espaço para fazer um comício. E ele diz, quando ele começa, que ele é abordado lá pela fiscalização da propaganda, pela fiscalização
da vigilância sanitária municipal ou estadual, ele diz, não, mas todo mundo vai usar máscara e vai ser limitado a 100 pessoas. Ocorre tanto que lá não tem como ter o acesso restrito ao número de pessoas. E não aí tem controle, né? Não tem controle, não tem controle desse acesso para que a gente possa contabilizar as pessoas que entram ou que saem. Esses eventos são permitidos pela nossa legislação em espaços abertos ao público. E aí, nesse ponto que a gente chama a atenção aqui, do comitê técnico, dos envolvidos, dos que trabalham diretamente com a questão da saúde pública, se não seria interessante utilizar o protocolo setorial para teatros, centros culturais e afins, que prevê expressamente que o local deve ser aberto, contudo, deve ter uma possibilidade de restringir o número de participantes, porque assim a gente tem como controlar de maneira preventiva. Se a gente for atuar só depois que passa 100 pessoas, veja, a nossa realidade do município é uma capacidade policial ainda pequena, né? A gente não tem um policial para 2, 3 habitantes, como pode ser encontrado em alguns países afora. E aí a gente tem um efetivo pequeno de policial para conter uma população com mais de 100 pessoas, porque ele só vai atuar... na verdade, né? Milhares, né? Eu digo porque a polícia vai estar autorizada pelo juiz a atuar, de fato, quando tiver mais de 100, porque descumpriu o decreto. Só que quando tem mais de 100, já fica difícil para o Ministério Público, para o juiz eleitoral, para a autoridade policial local, restringir. A gente está falando do calor da emoção, disputa eleitoral, muita paixão política que há. Então, a ideia realmente, assim, que a gente está lançando aqui nesse evento, seria se pensar um protocolo que permitisse o controle, franquear o acesso das pessoas, que fossem locais abertos, claro, abertos, mas que não fossem espaços públicos, em que a gente não tem como contar o número de participantes, a gente não tem como restringir o acesso da quantidade de pessoas naquele local, porque isso já ajudaria muito a conter esses ilícitos que ainda ocorrem, né? Estão acontecendo, ainda ocorre, e aí a gente chama a atenção que a gente está nos últimos 15 dias de campanha, isso aí vai acirrar mais, então, quanto mais estiver consciente o candidato, a coligação, o partido, o eleitor, né, o eleitor estiver consciente, mais sucesso a gente vai ter nessas medidas de prevenção. Doutora Lívia, eu fiquei pensando aqui, se caso houvesse uma metodologia de controle de quantas pessoas estão no evento, talvez até o protocolo pudesse ser mudado para aumentar o número de pessoas, né? Porque você pode aumentar o número de pessoas num ambiente controlado. Agora, um número de pessoas num ambiente descontrolado, aí não tem condição de fazer, né? Tanta, assim, já vamos aqui um pouquinho, já caminhando para o final, passa rápido, a gente nem nota. Mas, Tanta, qual a perspectiva de que esses atos de campanha, se eles continuarem nessa mesma dimensão? A doutora Lívia está falando que vai haver um acirramento, ou seja, quanto mais próximo você fica do final do período da campanha, maior a tendência de violação das regras, né? Aquele que está atrás acha que tem que ir para a rua, tem que fazer movimento e tal. Do ponto de vista epidemiológico, essa junção de pessoas, né, essa agregação de pessoas, acumulação de pessoas, mesmo que elas sejam de uma mesma localidade, de um mesmo município, elas têm aí um potencial grande de fazer com que surjam surtos, ou seja, surjam situações que podem, daqui a um pouco tempo, resultar em mais casos graves ou em mais casos e dificultar muito o controle epidemiológico. E o que é que você acha dessa sugestão da doutora Lívia de permitirmos apenas eventos que comprovem que tem condição de efetivamente fazer o controle das pessoas? Bom, vamos tentar um pouco entender esse momento também do mundo, sair um pouquinho aqui da nossa aldeia, né? Uhum. Eu estava pensando também, a Lívia, falando das opções que ela tem, né? Agora, nesse momento difícil e tal, e pensando também nas eleições americanas, né? O que está acontecendo lá agora? Porque a gente, não é só a gente, né, que está em eleições, né? Lá eles estão em comícios, né? Os comícios não foram vetados lá. E eles estão com uma circulação viral maior do que a nossa, inclusive, nesse momento. E eles permitem os rallies, como chamam, né? Os rallies, eles existem principalmente pelo atual presidente Trump
Me parece que ele não acredita, né? Me parece que ele não acredita muito. Embora ele tenha sido contaminado, ele não é um grande entusiasta das máscaras e ele continua fazendo, né? E isso tem se expressado, ainda não de maneira muito clara, né? Mas numa capacidade de que determinados eventos como esse se tornem, ou sejam, o que a gente chama de evento super disseminador, né? É o chamado que parecem ter grande importância também na ressurgência de casos. Ele tem uma importância tanto no arranque inicial da primeira onda, como eles também têm importância numa eventual segunda onda, ou mesmo num eventual repique de casos. Eles parecem ser eventos em que você tem pessoas, inclusive, que têm essa entre aspas, qualidade, né, de estar com altíssima carga viral e ter uma grande capacidade de transmissão, uma ou mais, e que podem estar juntas num evento como esse que você está mencionando, né? Então, a gravidade disso é, sobretudo, pela questão também temporal que a gente está, né? Se você imaginar que nós temos circulação viral e que nós não temos uma barreira imunológica tão alta o suficiente para barrar, alta o suficiente, que eu quero dizer assim, no nível de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, que não está alta até este ponto. A possibilidade de que eventos eleitorais se transformem em algumas localidades em eventos super espalhadores, super disseminadores, é muito alta. É muito alta a possibilidade, né? Então, por essa razão é que eu acho que esses esforços que estão sendo empreendidos são muito bem-vindos, sobretudo como ela menciona que faltam 15 dias e que podem, né, novamente ocorrer. O que me parece, aí é uma questão de vocês, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, Alessandra e Lívia, é que eles não estão conseguindo, através da justiça, bloquear nenhum tipo de rally, nenhum tipo de comício em nenhum lugar dos Estados Unidos. Então, não há, mesmo que você caracterize isso, um colega que atua lá, né, que estava comentando comigo, mesmo que você caracterize o aumento súbito de casos em determinada comunidade de Nebraska, ou de Michigan, ou da Pensilvânia, ou do Texas, ou da Flórida, você não é capaz de impedir um rally de nenhuma forma. Mesmo que esse rally não exija o uso de máscara. Né? Porque, então, envolve essa questão das liberdades individuais, que são muito diferentes das nossas, né, Lívia, da Constituição americana, mas, de toda maneira, eles estão enfrentando muita dificuldade em coibi-los, né? E eu espero que a gente, por ter um arsenal e por ter uma Constituição e por ter leis diferentes, possa ter melhor êxito, que me parece que não está se conseguindo nos Estados Unidos. O meu medo são os eventos super disseminadores, né? Para resumir, é que um evento como esse, em que haja circulação e pessoas que tenham alta carga viral, possam se transformar em eventos que permitam esse novo arranque e repique de casos em várias áreas. Verdade, tanto por isso. Pode falar, doutor. Por isso que a gente conta muito, né, com a responsabilidade, né, a consciência e responsabilidade de candidatos, partidos, de coligações, que se preocupem com a saúde dos seus eleitores, dos seus simpatizantes, dos seus apoiadores, e não estimulem, né, e não promovam esses eventos de maneira irresponsável, né? A gente quer que haja o ato de campanha, quer que o candidato apresente suas propostas, a gente defende isso porque é um ato por excelência da nossa democracia, demonstra o exercício da nossa democracia, mas nesse momento específico ele tem que ser um pouco restrito, ele tem que se adaptar às novas regras, adaptar à nova realidade. Temos aí a participação e a ajuda do mundo virtual, né, que hoje é um grande parceiro, a gente está aqui fazendo esse encontro, esse evento, cada um num local diferente, e é nesse sentido que a gente dá a possibilidade de realizar um evento com controle de pessoas, com controle de acesso, com segurança, e aí divulgar em suas redes de relacionamento, ao vivo,
porque há essa possibilidade e a gente quer que a proposta do candidato chegue ao eleitor, ao cidadão. É importante isso. Quando se pensou, viu, doutora Lívia, quando o presidente do Brasil foi eleito, eu ouvi muita gente falar assim, olha, mudou tudo, porque não tinha campanha na rua, era tudo rede social, né? Aquela coisa virtual, e a campanha acabou tendo um resultado. Mas me parece que essa realidade está muito distante ainda dos nossos municípios, né? Que não tem essa internet farta. Então, lá as pessoas vão para a rua mesmo e tem que fazer a campanha na rua. Mas, doutora Lívia, com relação a essa mudança de paradigma, que eu acho importante, de passar a tratar o descumprimento reiterado de normas sanitárias como um elemento violador do requisito de higiene que o Código Eleitoral estabelece, e podendo resultar num possível abuso de poder, né? E que pode levar a uma cassação de quem ganhou. O Ministério Público espera que esta postura possa inibir aqueles que estão, vou usar um termo aqui que talvez o tanto até reconheça das nossas reuniões, que estão recalcitrantes no descumprimento das normas, é capaz de inibir essas pessoas a fazerem isso? Ou será que essas pessoas vão para o tudo ou nada mesmo? Que o importante seria ganhar e depois se ver o que acontece? Doutor Alessandra, essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, né? A gente, quando pensa em cria normas, a gente pensa para o cumprimento, né? Então, essa questão do abuso do poder político, na realidade, né, eu penso não ser nada novo. Assim como quando eu fiz a recomendação para os diretórios estaduais, que eles se assustaram, tem que cumprir o direito sanitário, e cadê o parecer técnico do decreto do governador? E mas vocês não leram a PEC, está lá, não precisa, a legislação estadual não precisa de nenhum parecer técnico, não tem que apresentar parecer técnico. Da mesma forma, eu digo agora, não vejo isso nada novo. O novo é a situação fática, né? É a pandemia, porque há uma norma eleitoral, a norma é de 1948. 40 e pouco. E ela já tem essa previsão, e já há uma previsão que descumprimento de normas reiterados pode ser já uma situação de abuso. Então, a gente está simplesmente trabalhando a normativa que nós já temos e aplicando na nossa realidade hoje. É evidente que em 2016 ninguém seria réu em uma ação de cassação de mandato, de AIME, de AGE, por conta de violação de normas de higiene. Era impensável isso, né? 4 anos depois, a gente está em meio de uma pandemia. Então, a gente já precisa, sim, trabalhar todos os instrumentos jurídicos que a gente tem disponíveis. E a gente acredita, né, que vai continuar alertando e sensibilizando o candidato, a coligação. É certo que há um risco de descumprimento em qualquer caso, como eu estou dizendo, não é nada novo. A Procuradoria Regional Eleitoral não está fazendo nada novo, não está trazendo normas, não está criando teses, a gente está simplesmente orientando os promotores eleitorais da legislação, das possibilidades e da necessidade de ficar bem atento para que um candidato que respeita as normas, e aí é uma preocupação muito nossa, sabe, Alessandra? Aquele candidato que está contido, que respeita as normas, está fazendo a campanha extremamente dentro da legalidade, ele não saia prejudicado por um desequilíbrio nas eleições. A gente tem que garantir que esse candidato tenha seus direitos respeitados e a gente não pode autorizar que ilicitudes reiteradas possa levar alguém a obter sucesso nas urnas. É certo que risco de descumprimento nós temos, porque em 2016 nós tivemos pelo menos 11 eleições anuladas por abuso de poder, né? Então, a situação é que eu penso ser hoje mais grave, porque a gente está envolvendo não só a corrupção eleitoral, mas a gente está envolvendo o direito à saúde, né, a toda a economia de um Estado, emprego de pessoas. Então, a gente está realmente vigilante nesse tema, nesse assunto. Interessante. Nós vamos agora caminhando realmente para o final, viu, Tanta? E, pelo que eu entendi aqui, me parece que a solução para compatibilizar, ou seja, para fazer com que permaneçam compatibilizados os direitos à saúde e ao exercício da democracia, é justamente isso, elaborar as normas sanitárias adequadas, se puder melhorar essas normas, que seja feito, para que a Justiça Eleitoral, portanto,
se municie dessas normas e faça a sua atuação, a sua fiscalização, o seu controle, né? E aí, tanto eu queria ouvi-lo sobre o que é que você, se já é possível fazer alguma projeção de que no interior do Estado, talvez, o grande evento que possa espalhar, né, esse vírus aí que ainda está em circulação são realmente as campanhas eleitorais, né? Nós não temos localização de outro tipo de evento dessa forma. Só querendo dizer, viu, Lívia, que aqueles advogados que cobraram parecer técnico para o ato do governador do Estado, embora a emenda constitucional não exija, eles iriam encontrar todos, né, Tanta? Porque toda reunião para elaboração do decreto, vocês vão lá, apresentam tudo, todos os dados epidemiológicos, todos os dados sanitários, todos os dados assistenciais, então está tudo lá. Alessandra, eu bato muito nessa tecla com todos, em todos os processos, todas as ações que eu atuo, porque a gente não pode comparar um ato administrativo a um ato normativo, né? Claro, Quem vai condicionar e poder limitar condutas não é um ato administrativo, que é um parecer técnico, é um ato normativo do governador. Então, assim, se há ou não há, isso para a emenda constitucional, isso não é relevante quando a gente está falando de legislação federal ou legislação estadual. Tão somente é relevante para a legislação municipal, e eu ainda acrescento, né, o ato normativo da Justiça Eleitoral também precisaria de um parecer técnico, até porque, né, a gente não entende de direito sanitário, então seria muito desarrazoável a Justiça Eleitoral editar norma de direito sanitário sem um parecer técnico. É bem compreensível, é bem coerente a PEC. Eu confesso que eu não entendo porque tanto entendimento desconcertado. É uma linha, é bem objetivo, acho que o legislador foi muito feliz ali na colocação, e é arregaçar as mangas e trabalhar e melhorar todos, né? Melhorar o Ministério Público, Isso. Melhorar o controle sanitário. Controle sanitário. E basicamente manter essa interlocução, né? Manter essa interlocução entre o setor da saúde e o controle da jurisdição eleitoral. Tanta, suas considerações finais já. Eu estava formulando a pergunta no sentido de se é possível ainda melhorar, e se no interior do Estado, principalmente no interior do Estado, isso pode ser um evento que pode atuar como super espalhador. Eu não vejo muito isso em Fortaleza, porque pela localização da campanha e do que nós estamos vendo de aumento, me parece que a campanha está um pouco distante, né? A campanha é mais periférica e os casos estão aumentando em zonas mais centrais. Você poderia também falar isso, já partindo aí para as suas considerações finais. Bom, vou tentar finalizar e queria muito, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu sempre com você, Alessandra, e agora conhecendo a procuradora Lívia, a gente pode fazer uma parceria aí que não fique só aqui no Covid, né? A saúde tem tantas nuances, né? Saúde se confunde às vezes com hospital, né? Mas como às vezes digo, né? Hospital tem pessoas doentes, né? A saúde não está nos hospitais, a saúde está fora do hospital, né? Então, foi um prazer muito grande conversar com vocês. Sobre essa questão, Alessandra, eu acho rapidamente a Lívia tocou num ponto, que são os diferenciais das taxas de ataque no interior. Então, eu acho que quando a gente fala interior, a gente tem que ter claro que eles foram afetados pela epidemia de maneira diferente, né? Você não teve a mesma taxa de ataque em todas as cidades, né? Você tem áreas, por exemplo, como Sobral, que teve uma onda prolongada, né? Agressiva, sobretudo a sede de Sobral, mas também alguns municípios da região norte. Você tem Juazeiro, que também teve, né, uma onda muito clara, muito pico, muito agudo, também teve um número importante de mortes, como Fortaleza, né? E que muito provavelmente desenvolveu algum nível de imunidade. Mas você tem áreas, outras, que não sofreram tanto, que muito provavelmente tem um perfil de suscetibilidade muito alto, né? Então, as aglomerações nessas áreas, desde que exista circulação viral importante, ela tende a ser, né, mais eficiente. O que quer dizer eficiente nesse caso? Ela tende a contaminar um número maior de pessoas, porque ela não encontra barreira. O vírus não encontra. Na medida que ele encontra pessoas já não mais suscetíveis, pessoas que têm os anticorpos necessários para neutralizá-lo, ele para de se propagar. Se ele não encontra, ele se propaga. Então, é difícil a gente ser
muito preciso, mas eu posso, tentando responder a sua pergunta, é provável que em algumas áreas, eventos de grande aglomeração eleitoral possam vir a se tornar eventos superdisseminadores. Embora, como a gente está perto, né, do fim a maioria dos municípios só tem o primeiro turno, né, eu acho que a gente ainda tem tempo aí diante das considerações que foram feitas e da tentativa de coibir, porque eu acho também que tem muita gente obedecendo, né? Tem muitos candidatos que obedecem, que têm obedecido, que têm tentado muitas alternativas. Eu e você, Alessandra, a gente, em vários setores, a gente encontra, né, no campo do empresariado, no campo das comunidades, muitas tentativas de que as coisas tentem voltar da maneira mais segura possível. Então, não tem só o vilão, né? Então, é justamente porque tem as pessoas que estão se preocupando com isso é que a gente tem que tentar ser o mais equânime possível, no sentido de tentar proteger aqueles que estão disputando, utilizando os recursos mais importantes para a proteção da comunidade. Então, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Tanta, pelas suas considerações sempre lúcidas e sempre bem fundamentadas. Doutora Lívia, já também partindo para a despedida, né, dessa conversa bem agradável, quais são as novas perspectivas? O Ministério Público Eleitoral agora vai enfrentar esses últimos 15 dias com esse arsenal e vai então, quais são as perspectivas de atuação? Intensificação da atuação, uma atuação mais proativa, se bem que eu acho que isso talvez não seja nem possível, que está atuando tanto, mas uma atuação mais proativa, o que esperar da Justiça Eleitoral com os instrumentos que tem hoje à sua disposição? Alessandra, agora que a gente está chegando aqui pertinho, na reta quase final, né, nós vamos dar um olhar diferenciado para aquelas localidades que a gente constatou que realmente ainda tem ato ilícito de propaganda eleitoral, tentar sensibilizar o candidato antes da realização, propor ao promotor eleitoral que, uma vez, né, não sendo de fato cumprida a determinação judicial, solicite ao juiz, interponha o bloqueio de recursos para garantir a multa, e a gente acredita que essas medidas, e mais ainda, aquela participação diuturna do promotor na zona eleitoral, conhecendo o problema, né, detectando o problema, conversando, tendo o diálogo, né? Eu lembro muito de você aqui, que você é mestre em conciliação. Então, a sensibilização e, em último caso, claro, aí a gente teria que realmente documentar todos os ilícitos praticados, todos os fatos praticados, e apresentar uma ação eleitoral, né, demonstrando como a candidatura de determinado ou determinada pessoa foi obtido, e aplicar as sanções legais, né, que estão aí dispostas. Eu digo aí para quem estiver me ouvindo que for do direito, não estou falando nada novo, não estou criando legislação. A legislação já existe, está aí posta para todos. A diferença é que ela estava guardadinha, né, porque a gente não tinha necessidade de utilizá-la. Ninguém imaginou que estaríamos hoje não falando de compra de votos, estaríamos falando de normas de higiene, de direito sanitário, em pleno período eleitoral. E eu agradeço imensamente, eu acho que são eventos como esse, essa troca, intercâmbio de informações, de pensamentos, de reflexões, que trazem o crescimento e amadurecimento para todas as instituições, né? E melhorar todos nós podemos sempre, e é o objetivo aqui da PRE, contribuir cada vez mais com uma eleição segura em todos os sentidos. Obrigado, doutora Lívia. Realmente, construir consensos é, antes de tudo, colocar as pessoas para conversarem, para se comunicarem, né? Toda essa repercussão eleitoral pode, inclusive, e nós não queremos isso, né, que haja um retrocesso e que isso possa afetar setores da economia que não têm relação nenhuma direta com a questão eleitoral, com pessoas que estão empregadas, estão trabalhando, estão produzindo, e nós precisamos manter toda essa atividade funcionando dentro das suas cautelas sanitárias. Muito obrigado a todos que assistiram. Mais uma vez, obrigado ao Tanto, obrigado à Lívia,
E foi mais um evento aqui da Trends Ceará, que eu tive aqui uma missão de coordenar. Espero que tenha conseguido aí dar andamento à conversa. Então, até a próxima oportunidade com mais um tema importante para discussão. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.